Boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Bruna, lembro que você tinha perguntado na última aula sobre. Pergunta sobre a prova, né? A avaliação do curso. Eu mandei um e-mail detalhando tudo, você respondi as perguntas? Sim, tá, respondi. Beleza. Obrigada. Nada. Teve outro aluno, esqueci quem foi porque eu não tava vendo aqui o MConf, né? Não consigo ver o nome quando eu tô com a apresentação. Perguntou sobre como um gerador ou um motor, né, funciona. E aí eu expliquei sem uma apresentação, expliquei de forma. É, Tentei explicar da melhor forma possível, mas eu prometi que eu ia mostrar um vídeo, né, explicando como é que funciona para entender melhor. Né? E aí eu vou começar a aula de hoje. A aula de hoje é sobre Compressed Air Storage e Liquid Air Energy Storage. Mas agora, com uma pergunta bem relevante, né? Realmente a maioria dessas tecnologias se utiliza desse tipo. Só bateria, né? Bateria e hidrogênio usa aquelas célula combustível, uma célula de diferente oxidação, nível de oxidação. O resto usa uma turbina, né? Um gerador. Aí vamos ver como é que funciona aqui. Vocês conseguem escutar? Electricity is the flow of electrons in a wire. The copper wire is made from millions and millions of copper atoms. Each atom has a free electron. This is an electron which is able to move freely between other atoms. It does move two other atoms by itself, but this occurs randomly in any and all directions, which is of no use to us. We need lots of atoms to flow in the same direction, but we do that. Não estou compartilhando a tela. Isso é muito importante. Muito obrigado por informar. Vamos lá. Compartilhando a tela. Deixa eu ver aqui se está gravando. Está gravando. Depois outros assistir. Então vamos lá. Obrigado. Across the two ends of a wire. This forces the electrons to flow. If we reverse the battery, the electrons flow in the opposite direction. When electricity passes through a wire, an electromagnetic field is generated around the wire. If we place some compasses around the wire and pass a current through it, the compasses will align with the magnetic field. If we reverse the direction of current, the magnetic field reverses and the compasses change direction. Então, basicamente, o conceito teórico, você transformar movimento em corrente, é esse fato de uma corrente elétrica gerar um campo magnético. E aí o que acontece? A corrente no fio, nos cabos, eles vão formar um campo eletromagnético que vai fazer movimento. Isso num motor. No gerador é o contrário. O movimento, né, a rotação de uma turbina, vai criar um campo eletromagnético que vai gerar corrente.
see the magnetic field lines by sprinkling iron filings over the magnet. With the magnet between the two coils, there is no current generated. But as the magnet starts to rotate, the strongest part of the magnetic field gets closer and closer to the coil. The coil experiences a changing intensity of the magnetic field. This will cause more and more electrons to be pushed forwards up to its maximum intensity. Then the magnet starts to move away from the coil, so the magnetic field begins to decrease, and so does the current of electrons until it reaches zero again. And now the opposite end of the magnet begins to get closer to the coil, and this pulls electrons in the opposite direction. This again reaches a maximum point and then decreases back to zero. And so, if we were to plot this current on a chart, we would get a sine wave with a current flowing from the positive and in the negative regions. This setup gives us a single-phase AC supply. Now, we have all this empty space between the coils, which seems a bit of a waste. So, what can we do with this space? Well, we can add coils in different phases and provide even more power. If we place another coil on 120 degrees rotation from the first phase, this will give us a second phase. Why? Because the coil is at a different angle, so it will experience a change in intensity of the magnetic field at a different time. The current is therefore going to flow forwards and backwards at a different time. That gives us another sine wave, which occurs at a different time. We still have empty space here, so we can add another set of coils on 120 degrees from the previous set to create a third phase. If we use just a single phase, then for every rotation moving backward, half the time the current is flowing forwards, and half the time the current is flowing backwards. But with three phases, we always have a phase which is flowing forwards, and we always have a phase which is flowing backwards, which means we can utilize this to provide more power. Instead of having three separate coils in central rays, as the phases are always switching between forwards and backwards, we can connect the ends of the coils together. The current will then flow freely between each coil as it changes direction. Okay guys, that's it for this video, but to continue your learning, then check out other videos. Social Animal, o animal social. E aí pessoal, entenderam como é que funciona um gerador? Esse é um gerador, né? Para você armazenar energia, ou seja, bombear, fazer uma bomba, é ao contrário. O ímã no meio ele não gira. O que faz é a corrente passa aqueles coils lá em cima e gera um campo magnético para rodar o ímã, que aí roda a turbina e bombeia a água, né? Ou seja, ao contrário, quando você vai gerar, a água passa pela turbina, o gerador gira. O gerador, aquele magnet no meio do gerador, né? Que tem um campo eletromagnético, como se fosse um ímã, mas é um ímã feito pelo homem, né? Que é também um ímã elétrico, né? E aí o que acontece é que ele roda e aí gera eletricidade. Ou ao contrário, quando você bota eletricidade no sistema, ele faz rodar uma bomba, por exemplo, e aí você transforma a eletricidade em energia mecânica. Então tem essas duas opções. E tem por exemplo, a usina reversível, a mesma turbina que roda gerando, né, o gerador roda, quando roda para o outro lado você bombeia. E o gerador se transforma no motor. E facilita muito que você usa o mesmo equipamento, né? Tem que fazer alguns ajustes e tudo mais na parte elétrica que você consegue fazer isso aí. Beleza. Vou voltar aqui para a aula. Então a aula de hoje é sobre Compressed Air Energy Storage. Vou falar sobre processo diabático, adiabático, debaixo da água, a integração entre CAES e Pump Storage, que é muito interessante. Esse daqui que é Buoyancy Energy Storage, que é comprimir ar também debaixo da água, mas de uma forma diferente, que eu escrevi até um artigo sobre o assunto.
E o último é o Liquid Air Energy Storage, que parece com um Compressed Air Energy Storage, porque o reservatório é a atmosfera, o ar, né? Mas na verdade você não comprime, você liquefaz. Então teria mais a ver com Thermal Energy Storage, né? Mas aqui a gente vai apresentar como nessa aula, já que o Compressed Air Energy Storage ele é um pouco não é que eu posso ir ou em muito detalhe nele, né, dar uma aula de termodinâmica sobre todas as eficiências, como é que funciona o ciclo, ou mostrar como é que funciona a tecnologia. Como tem vários tipos diferentes, né, eu vou apresentar aí para vocês como é que funciona essa tecnologia. Esse aqui é o Diabatic Energy Storage, que já existem nos Estados Unidos, né? Mostrar como é que funciona a tecnologia com vídeo, né? During off-peak hours, generation here, air recognized early the importance of this technology. Other utilities energy demands increase. The first Hayes plant in North Germany and PowerSouth Macintosh plant that others are now traveling. And it all started. Então, essa é a tecnologia mais conhecida, né? Compressed Air Energy Storage, e como adiabático, né? Esse daqui é diabático, desculpa. Por que diabático? Quando você comprime o ar ele vai aquecer, né? Você vai aumentar a pressão significativamente, e aí quando você aumenta a pressão com aquela equação de Lavoisier, você aumenta a temperatura do ar. O que acontece é que você vai perder muito dessa temperatura para o chão,
Que o chão, você vai esquentar o chão, você vai perder muita quantidade de energia. Quando você precisar gerar energia, eletricidade, né? Esse ar que você comprimiu ele já vai estar frio. E aí que acontece que se você pegar esse ar que provavelmente está 100 bar, ou 200 bar, uma pressão enorme, e você expandir esse gás, ele vai baixar muito a temperatura. Se, por exemplo, lá tiver frio no inverno, você tiver com 5 graus da temperatura no chão, e o seu gás estiver a 10 graus, você pode chegar até um ponto de liquefazer o ar, né? Que liquefaz a mais ou menos menos 190 graus Celsius. Então, para não liquefazer o ar ou a água, que você tem umidade também na água, vai congelar a água e aí a turbina ela vai destruir. Você tem que esquentar. Então, para esquentar esse ar, eles têm uma turbina, um queimador a gás natural que esquenta esse ar a 600 graus, chega a esquentar em uma parte do processo 1600 graus. Esquentar 1600 graus tem a vantagem porque quanto maior a temperatura, né, num processo de termodinâmica, melhor a eficiência. A eficiência de Carnot, né? Nesse caso é a eficiência do Rankine, né? E aí o que acontece é que você não consegue chegar nessas temperaturas com uma turbina a gás, porque senão você produz muito NOx, né? O nitrogênio no ar e se transforma em NO2, que se transforma em chuva ácida. Então você não consegue, numa termoelétrica a gás, chegar a temperaturas muito altas por causa desse problema do NOx. Mas se você gerar aqui, você consegue chegar a temperaturas mais altas e esse problema não é tão relevante, porque a quantidade de gás que você precisa é menor, que você gasta de gás, porque a maior parte da energia ela vem pelo fato do ar já estar comprimido, né? Pela pressão grande que você armazenou no salt dam. Mas o problema dessa tecnologia é que você tem uma eficiência muito pequena, porque você desperdiça, você esquenta o chão, né? Você gasta muita energia esquentando o chão, e quando você for gerar depois, você tem que esquentar ainda, você tem que gastar CO2, porque senão a sua turbina ela vai congelar, vai destruir a sua turbina, e aí isso é um problema seríssimo, por isso que eles têm que queimar gás natural para operar esse sistema. Aqui na Alemanha, em 1978, bem naquela época lá da crise do petróleo, né? Construíram essa termoelétrica aqui de Compressed Energy Storage, 321 megawatts, deve ter uma capacidade de um dia, né, de armazenamento. Essa usina ainda está operacional. Esse daqui você tem uma conformação dela, tem a turbina de baixa pressão, turbina de alta pressão, tem os queimadores de gás natural, e aqui são os tubos de alta pressão direcionando o ar para essa cavidade. Depois, quando você tira o ar do salt dam, né, que é aquelas cavernas de sal, o ar ele expande, ele passa pela turbina, gera energia e volta para a atmosfera, né? Você não vai armazenar o ar. E nesse caso a gente falou que o ar ele sai a 250 graus, né? Uma temperatura alta, então é um ar quente. Os Estados Unidos também tem uma usina com a mesma tecnologia, e lá eles fizeram uma estimativa que a usina opera com 42% de eficiência, sendo que parte da energia colocada no sistema é energia térmica, com gás natural. Ou seja, se você não tivesse isso aqui, você não consegue operar essa usina adiabática, né? Você precisa de gás natural para gerar. Mas, de certa forma, a quantidade de energia, da eficiência que você consegue tirar com esse gás, é como se você conseguisse tirar 3 vezes mais energia do que uma termoelétrica a gás. Só que o problema é que você tem que armazenar energia durante a noite, né? E aí você tem que gastar uma grana com eletricidade para comprimir, e a eficiência não é muito boa. Então esse daqui é o primeiro exemplo da tecnologia. Depois a tecnologia foi avançando e desenvolveram esse sistema adiabático.
A diferença desse sistema adiabático é que você adiciona armazenamento térmico, né? Então, quando você aumenta a pressão, você vai esquentar, você vai aumentar a temperatura do ar, e com esse aumento da temperatura do ar, você vai armazenar essa temperatura quente, depois para armazenar o ar comprimido frio, para depois, quando você tirar o ar comprimido frio, você esquentar o ar com a energia que você jogou fora. Um sistema adiabático é que não tem troca de calor com o meio ambiente, né? O diabático é que tem. Esse não tem por quê? Porque você armazena o calor que você produz comprimindo o ar, porque quando você comprime ar, você esquenta a temperatura do ar. E aí, esse daqui é um vídeo mostrando a tecnologia de CAES adiabático, que no momento não existe. Estou começando a construir no Canadá alguns exemplos. É porque o CAES diabático, aquele que eu mostrei no último vídeo, é tão ruim que nunca mais fizeram nenhum adiabático, né? Realmente o pessoal fala de compressed air energy storage o tempo inteiro, mas não pegou a tecnologia. Just like a huge battery that temporarily stores the energy in the form of compressed air. It all begins with an electrically driven compressor. Normal ambient air is compressed to around 70 bar. This is about 35 times the pressure of a car tire. Heat is generated in the same way as an air pump, around 600 degrees Celsius with Adel. The innovation: this heat energy is not wasted, but rather put to use in an efficient manner. The hot air is forwarded to large heat accumulators that are pressure tight and well insulated, so they are able to store the precious energy for a long time without incurring appreciable losses. The compressed air inside the accumulator flows through a branched network of pipes through ceramic materials, thereby transferring its heat to them. Next, the compressed air that has cooled down considerably is passed on to an underground salt cavern, a huge natural cavity. Salt caverns have been used for decades as storage reservoirs for natural gas, for instance. This is where the compressed air is stored until it is needed again. When the demand for power changes and more electricity is needed, or the weather changes and calm conditions cause the wind turbines to stop turning, Adel can fill in reliably on short notice. The compressed air inside the caverns that is cooled down to around 40 degrees Celsius is released once again. The flow moves towards the turbine under high pressure. To ensure that it doesn't freeze, which would normally happen, it needs to be heated up inside the heat accumulator. From here, the air flows to the turbine and rotates its blades. The generator that produces the electricity is connected to the turbine. The electricity flows into the grid for a short time and thus contributes towards our reliable power supply. Adel is thus an ideal buffer and a flexible partner for expanding the use of renewable energy. Então, essa tecnologia tem uma eficiência, pode chegar a 50%, a 60%, né? Aumenta bem porque você não joga fora o calor. Essa daqui, a diabática, ela tem uma eficiência de 30%, 25% é bem baixo. Essa daqui você já tem uma eficiência maior, você não precisa queimar gás natural, né? Você armazena o calor quando você esquenta, depois você usa o calor que você esquentou. Então é uma tecnologia interessante, mas é um custo alto, o armazenamento térmico não é tão barato, né? Tem essas coisas. Eu fui fazer estava querendo a aula hoje, vi lá no Canadá, tem alguns exemplos, eles não deram muito detalhe. Na China eles têm, na China e no Japão, eu já tinha dado essa aula, só que eu não consegui achar os slides. A China e no Japão eles não têm muito salt cavern como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aqui na Alemanha eles têm, né? Esse aqui é o potencial dessa tecnologia, que é o armazenamento em salt cavern, que são
essas cavernas de sal. O Brasil também não tem um potencial muito grande para essa tecnologia, porque onde você tem demanda, né, você não tem essas cavidades de sal. Você tem aqui no pré-sal, né, essas regiões aqui, mas no oceano fica mais caro. Só falar aqui antes que eu já estava falando sobre o armazenamento. Então, o custo do armazenamento em Salt Cavern, por exemplo, é muito barato, né? Porque a cavidade que você tem, essa caverna, você só precisa fazer um buraco, né? um drill, para você chegar nessa cavidade e você consegue armazenar. Então é barato, só que você está limitado o espaço, você achar esses locais apropriados para você armazenar o ar comprimido no solo. O custo da potência é muito caro, que é esse compressor, que é a turbina para depois você gerar, né? Que você precisa dos dois componentes. Você só precisa de um gerador, que é o motor, né? Você vê naquele desenho, você tem o compressor e a turbina e o gerador no meio. Quando você vai armazenar, a energia vem no gerador, no motor, né? Você consome a eletricidade no motor, gera energia mecânica, comprime e armazena o gás. Quando o gás volta, você expande o gás na turbina, gera eletricidade no gerador. Então o gerador ele funciona tanto quanto o motor como o gerador, como eu expliquei no começo da aula. A corrente passa, cria um campo eletromagnético, o campo eletromagnético vai rodar, ou você roda e o campo eletromagnético gera eletricidade. Então o custo da potência ela não vai variar. O custo do armazenamento varia significativamente com o tipo de armazenamento que você tem. Se você tem o Salt Cavern, fica mais barato, só que a eficiência é baixa, porque você perde calor lá embaixo, né? Você tem outros tipos, por exemplo, com uma tubulação. Na China e no Japão tem exemplos que armazenam 200 mega durante 6 horas, né? Não é um armazenamento enorme, mas basicamente com tubulações. É uma usina cheia de tubos de alta pressão. Em vez de você armazenar no chão, que eles não têm essa capacidade, eles fizeram. Mas projetos de pesquisa, assim, para ver a tecnologia, para estimar quanto é que custa, papapá. Realmente não pegou. Tem 1 ou 2 projetos no mundo, que é no caso na China e no Japão, que eu procurei hoje e não consegui achar de novo. Já tinha achado, já tinha apresentado, por algum motivo tiraram do da internet. Tá lá na China, eles aumentam a pressão do ar nesses tubos de alta pressão, provavelmente de 80 bar, 150 bar, e aí depois baixa a pressão, você pega o ar que você comprimiu nesse tubo para gerar eletricidade, provavelmente é adiabático para aumentar a eficiência, só que o custo de armazenamento aumenta muito. Esse custo de armazenamento, por exemplo, numa bateria, o custo de armazenamento de uma bateria é $120 por megawatt, só que o custo da bateria, o armazenamento, basicamente você não tem custo de potência, porque a bateria ela é feita de uma forma que o armazenamento, o custo da potência é zero. Então você consegue armazenar mais energia por mais tempo, né? Com esse CAIS. Se você quer fazer uma solução para uma geração eólica, por exemplo, você precisa de 48 horas de armazenamento. Aí realmente esse CAIS faz mais sentido do que uma bateria, porque você não vai fazer uma bateria para operar, para carregar durante 3 dias e depois descarregar durante 3 dias, que fica muito caro. Então por isso que o custo de armazenamento desse faz sentido, mas não faz tanto sentido porque não tem, né? Não tem tantos exemplos. Tem alguns exemplos mais para testar a tecnologia. Porque a eficiência também é muito baixa, a eficiência de 40, 50, 60%, você joga fora muita energia no final, né? Por isso que Pump Storage, que tem uma eficiência de 80%, é muito melhor, é uma opção muito melhor. Então, esses tubos, e tem também esses porous media, que são reservatórios hard rock, que são reservatórios no solo, como esses reatores daqui, que eu vou mostrar também como é que funciona, que é interessante. É uma combinação entre Compressed Energy Storage e armazenamento térmico. Tem muita gente desenvolvendo tecnologias de armazenamento
no momento, né? Então vale a pena dar uma olhada. Isso aqui tá um pouco grande esse vídeo, eu vou mostrar como é que funciona. This stage of the process, the air and crust rocks in the first cylinder are at a temperature of 385 degrees Celsius, and the air and crust rocks in the second cylinder are at a temperature of 75 degrees Celsius. Então esse tipo de projeto também é um sistema adiabático, tudo isolado termicamente, né? Você não vai perder nenhum 1 kW com energia, com calor perdido, que é tudo muito isolado. E o armazenamento ele é barato, por quê? Porque você basicamente pega pedra e você destrói, faz umas pedrinhas pequenininhas, né? Onde você ainda consiga armazenar um pouco do ar comprimido também. Então você armazena calor na pedra que você vai esquentar e o ar comprimido que você vai comprimir e aumentar a pressão, né? Tirar de um reservatório e colocar o outro. The hot air comes out of the top of the first cylinder and goes through a compressor which superheats it all the way up to 600 degrees Celsius. That superheated air is then pumped into the second storage cylinder where it transfers its heat energy into the crushed rocks. At the same time, the cooler 75 degrees Celsius air is being drawn off from the bottom of the second cylinder and run through a heat exchanger to reduce its temperature to about 25 degrees Celsius. That air then goes through a turbo expander, which drops the temperature right down to minus 30 degrees Celsius. And that very hot air is fed to the bottom of the first storage cylinder, where it replaces the hot air that's being put over the top. And that push and pull of air in both cylinders produces very steep temperature gradients between hot and cold that ensure energy losses are minimized in the system. Once the process is complete, we've got a fully charged hot storage cylinder full of crushed rocks storing heat energy at 600 degrees Celsius and a cold storage cylinder sitting at minus 30 degrees Celsius. Internal insulation ensures that the temperature of the rocks is maintained with very minimal transfer. In fact, even when the rocks inside are at 600 degrees Celsius, you could place your hand on the outside wall of the cylinder and you find it to more or less the same temperature as the surrounding ambient air. To discharge the system, air is pumped out of the hot cylinder and passed through another turbo expander. That works a bit like a modern hybrid turbocharger in a car that converts the hot exhaust gases into mechanical rotation of the generator to produce electrical energy. That energy transfer reduces the heat of the air from 600 degrees Celsius down to 385 degrees Celsius, at which point you get sent into the top of the cold storage cylinder. At the same time, the minus 30 degrees air is being pulled out of the base of the cold cylinder, producing that steep temperature gradient I mentioned earlier. The cold air goes through another compressor, which is mechanically driven by the turbo expander. The compressor heats the air up to 75 degrees Celsius and pushes it into the hot storage cylinder as the very hot air is coming out of the top, again maintaining the steep temperature gradient that the system needs to optimize efficiency. So when the system is fully discharged, we're back to our original state with the first cylinder containing air at 385 degrees Celsius and the second cylinder containing air at 75 degrees Celsius. One of the most important developments that we've been working on for some years is in producing an internal insulation. Então, a ideia desse método é que você consegue manter os parâmetros de operação, a temperatura e a pressão constantes durante o sistema todo, e enquanto que você vai consumindo esse calor no sistema, né? Então, ou seja, a temperatura está sempre 600 graus e a pressão está sempre a mesma, porque você mantém a pressão aqui com a turbina quando você vai
carregar e descarregar, você tem turbina e compressor funcionando ao mesmo tempo. E assim você consegue, ele disse aí que você consegue eficiência chegando a 70%, ou seja, maior do que aquele processo adiabático que a gente tinha mencionado antes com essas salt caverns, né? E parece ser bem promissora essa tecnologia, porque você mantém, né, as características de operação fixas, a temperatura. O problema desse cais é que quando você tem uma pressão muito alta, você vai baixando a pressão do sistema, a eficiência vai mudando muito, vai ficando menos eficiente, né? É sempre bom você manter os parâmetros de operação sempre constantes, né? Isso aumenta a eficiência. Então o custo varia muito, né? O custo de armazenamento, salt cavern, ou se você armazena com pipes ou esses tanques. Mas cada um tem um benefício, que a eficiência aumenta e tudo mais. Outra tecnologia interessante para esse armazenamento, Compressed Energy Storage, é você bombear ar em balões debaixo do oceano, do mar, de uma lagoa, né? Basicamente, se você diminui vamos dizer, 10 metros de profundidade, você aumenta a pressão em 1 bar. Você, por exemplo, chega a 100 metros, a pressão debaixo do mar a 100 metros chega a 10 bar. Então é uma pressão razoável que você já consegue fazer armazenamento de ar com esse Compressed Energy Storage, né? E o que acontece é que você consegue aplicar em qualquer lugar, né? No fundo do mar, tem uma possibilidade maior, você tem a vantagem de você não precisar fazer tanques grandes, você só precisa de um balão. Esses balões tem que tomar cuidado, que se for muito grande ele vai estourar, mas se for vários menorzinhos eles conseguem segurar bem. E aí, assim, como é que funciona? Vou mostrar um vídeo interessante aqui. Estou num projeto que existe, está operando no Canadá e está armazenando energia com Compressed Energy Storage no fundo do mar. This project represents months of hard work and complex marine construction. To build the pipe that transfers air to and from the air cavern, contractors will need 80 tons of steel to form a 3-kilometer long pipe. Next, marine engineers took up the module that stores the air, a submersible steel frame. The underwater system was installed about 55 meters deep in Lake Ontario, near Toronto Island. The unit stores and releases 55 metros de profundidade. For more information about how we're modernizing the grid, please visit torontohydro.com. Com certeza, se essa tecnologia tivesse sido realmente uma tecnologia barata, que faz sentido e tudo mais, teria visto outros exemplos, né? Fizeram essa tecnologia muito boa, é a adiabática. Vocês viram aqueles tanques, né, que armazenam energia térmica, deve ter uma eficiência de 50%, 60%, mas caro, né? Tem várias outras soluções que são mais baratas e melhores, mas é interessante, né, ver esses projetos, né, esse tipo de armazenamento com Compressed Energy Storage. Esse daqui é no fundo do mar, mas ele é mais fundo, né? Aquele dali tinha
uma pressão, era 60 metros de profundidade, 55 metros de profundidade, tinha uma pressão de 6 bar, que é baixa. 6 bar é baixo, né? Alto é 90 bar, 50 bar, 100 bar. 6 bar é baixo, por isso talvez que realmente não faz muito sentido. Se eles tivessem botado muito mais profundo, o problema é ter uma tubulação que consegue conectar os dois, porque é um tubo grande que você precisa, né? Então tem que ser um tubo curto, tem que ser bem steep, né? O fundo do mar, para você conseguir viabilizar um sistema dele. Já esse Underwater Cais, você não precisa de tubo, não precisa de só a conexão. Você está num lugar muito fundo, uma conexão elétrica, né? O que acontece é como se fosse um pump storage, não tem ar. Isso aqui seria, no caso, você te criar um vácuo que você enche de vapor de água, né? Que você... é como se fosse aquela cavitação que eu falo, quando você tem uma turbina que baixa muito a pressão do ar, da água, a água ela vira vapor, depois ela quebra, mas nesse caso ela vira vapor porque realmente você criou um vácuo lá dentro dessa esfera. E a vantagem dessa esfera é porque como a pressão lá fora é de 1000 bar, não, 100 bar, 200 bar, dependendo da profundidade, né? Se você está a uma profundidade de 1000 metros de profundidade, a pressão é de 100 bar. 1000 metros de profundidade é como se tiver uma geração hidrelétrica com uma queda de 1000 metros. Existe algumas, mas chega a um ponto que a tubulação fica tão cara, tão grossa, que a pressão é tão grande que já não começa a fazer sentido gerar hidroeletricidade com essa pressão tão grande. Mas aí fizeram uns protótipos interessantes, né, com essas esferas bem sólidas, né, que conseguem armazenar energia, porque ela não colapsa com a redução da pressão. Você tem uma pressão diferente de, por exemplo, 0,1 bar, com a pressão aqui fora é 100 bar. E como a pressão é muito grande, você tem uma diferença de pressão muito grande, você gera energia enchendo essa esfera de água, roda a turbina, gera eletricidade. Para armazenar, você bombeia a água para fora. Claro que você não vai ter muita água para bombear, então o nível vai descendo, a própria água ela vai evaporando, né, para encher isso aqui de vapor de água. Você consegue armazenar, só que fica muito caro. A turbina é barata, né? Mas o que fica caro é aquela área que você tem, que você consegue, né, por exemplo, essa esfera de concreto tem que ser muito grossa para aguentar a diferença de pressão lá no fundo do mar. Eu já tinha ouvido falar muito em artigo e tudo mais sobre essa tecnologia que eu vou apresentar aqui agora para vocês, só que eu nunca tive uma ideia muito clara de como é que funcionava. E hoje, fazendo essa aula, eu vi esse vídeo e realmente eu cheguei na conclusão que CAS pode fazer sentido. E essa é a tecnologia que realmente, para mim, faz sentido. Foi criada aí no começo do ano, né? Essa tecnologia de Compressed Energy Storage.
It's completely eco-friendly and can be implemented under functional areas with minimal environmental footprint. It's modular, scalable, and quickly installed. Enables long-duration storage simply by adding more air tanks. This is a whole new era for renewable energy. Air battery. Energy storage reinvented. Então, essa tecnologia, ela é bem interessante, né? Porque você tem um sistema isotérmico, né? Porque o adiabático, tudo bem, você não tem perda, mas você cria muita turbulência quando você bota uma turbina aumentando a pressão, sistemas assim, ciclo de Carnot e tudo mais, quando você pega a pressão e tenta aumentar, você tem muita turbulência, você perde muita energia com calor e você só chega às eficiências muito baixas, né? 50%, 60% no máximo, assim. Essa é bem interessante, por quê? Porque como a compressão do ar acontece basicamente porque o volume de água do tanque vai aumentando e esse ar não tem muito para onde ir, né? Então vai e enche o tanque de ar e armazena no tanque de ar. E aí o tanque de ar não tem uma turbina, e aí você não tem essa turbulência toda que você perde com uma turbina de ar comprimido. Como você enche o tanque de água, esse ar ele vai ser carregado, né, de forma extremamente eficiente até o seu tanque de Compressed Air Energy Storage. Só que esse sistema de compressão, ele é um sistema isotérmico. E aí o que acontece é que a eficiência fica muito maior. E aí, depois quando você armazena esse ar, aumenta muito a pressão desse ar nesses outros tanques, você passa o ar então ele esmaga a água, né? Ele cria uma pressão na água, que essa água, ela com uma pressão muito alta, ela passa pela turbina hidrelétrica gerando eletricidade. É porque uma turbina, você turbinar a água, é muito mais eficiente. Turbina hidrelétrica é eficiência de 95%. Tem turbina elétrica mais que 95% de eficiência. Você turbinar água, a perda de energia, a eficiência é muito pequena. A eficiência é muito alta, a perda de energia é muito pequena. Mas se você for turbinar ar, você tem uma perda de eficiência muito grande, devido às questões termodinâmicas, né? Então essa tecnologia é muito interessante justamente pela maior eficiência e pela praticidade, né? Porque o custo mais caro são os próprios tanques, que você conseguir armazenar ar uma pressão muito alta. Eles dizem aí que os tanques deles tem uma tecnologia polímero lá que ajuda. Eu gostei daquela coisa de colocar cimento, né? Você bota um tanque, bota cimento, é o concreto que cimenta todo o tanque, né? E aí faz sentido. Eu achei essa tecnologia uma das mais interessantes de Compressed Energy Storage que eu já vi até hoje. Devido ao cimento, né? Para deixar mais barato o armazenamento a alta pressão, e devido a essa possibilidade de fazer a compressão isotérmica. Alguma pergunta até agora sobre tecnologias de Compressed Energy Storage? Professor, eu não entendi só muito bem como é que o ar ele é comprimido aí nesse caso. Tipo, a água está entrando e o ar está saindo, mas o que garante que ele fique pressurizado? Isso eu não entendi direito. Então, o que vai pressurizar é porque você tem uma bomba de água que você vai estar com uma pressão, vamos dizer, altíssima, 20 bar. 20 bar é equivalente a uma queda de 200 metros. Como se tivesse uma hidrelétrica de 200 metros no fundo dessa turbina, né? Você tem uma pressão enorme. Só que ao contrário, quando você vai armazenar, você não tem uma turbina hidrelétrica para gerar, você vai bombear água para 200 metros. Você tem uma bomba
que vai criar uma pressão enorme. No começo, né, é óbvio que a pressão é baixa, porque só tem ar no seu tanque. Você vai enchendo o tanque de água, vai chegar um ponto que a pressão vai aumentando, por quê? Porque aquele ar não tem para onde ir, né? E aí você, para conseguir colocar água lá dentro, você vai ter que aumentar a pressão. Você aumenta a pressão com uma turbina hidrelétrica, né? Você bombeia a água a 20, 30 bar. Você bombeando a água a 20, 30 bar, claro que a pressão vai aumentando cada vez mais dentro desses tanques. E aí o que acontece é que o ar vai aumentando a pressão porque você tem um volume fixo, né? E você vai aumentando a quantidade de água lá dentro, o ar vai comprimindo. E o ar comprimindo, você carrega esse ar, transporta esse ar para os tanques de ar comprimido. Essa água, então, você vai ter 2 reservatórios. Vai ter um reservatório pressurizado e um reservatório não pressurizado de água, provavelmente no mesmo nível, né, para você não ter uma perda energética. Talvez você pode até aproveitar um pouco do nível dos reservatórios para armazenar energia potencial da água também. E aí você faz assim, para você encher o tanque você vai ter que botar uma pressão grande, porque a água não vai conseguir entrar se não tiver uma bomba com muita pressão para injetar a água lá dentro. Deu perdido. Mas aí quando o ar ele fica comprimido dentro desse tanque junto com a água, Isso. é levado para outro integrante através de outra tubulação, né? Isso. Aí tem alguma espécie de válvula separada também junto com a água. Isso, acredito que é essa, aqui a água entra aqui no tanque e provavelmente aqui em cima você tem o ar bem aqui no meio. Provavelmente eles botam aqui bem longe para não vir gotículas de água até aqui em cima. Aqui em cima a água entra no tanque por aqui e o ar sai aqui no topo. Provavelmente ele tem esse coisa aqui para baixo, porque as gotículas de água vão acumulando aqui, né? E aí quando acumula um pouco aqui, depois você joga fora, porque realmente você não quer que a água saia desse tanque, né? Só o ar. Eu não sei, eu só vi isso daqui hoje, mas realmente achei bem interessante. Certo, obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta? Então, outra forma de comprimir pode ser com gás natural, né? O Brasil tem algumas tubulações dessas de gás natural. Tem o TBG, que traz gás lá da Bolívia até Canoas, aqui do lado de Porto Alegre. Você tem... E o gás natural, essas tubulações, elas demandam uma quantidade de energia razoável para você transportar esse gás natural. Se você pode armazenar energia, não estou falando de compressed air energy storage, estou falando de compressed natural gas, mas você já tem uma infraestrutura toda que, por exemplo, se você precisar armazenar energia durante a ponta, daqui a 2 meses que eu falei, vocês têm que comprar lâmpada, vela, né? Não sei se eu falei para vocês, vai acabar a luz do Brasil, né? Lá para fevereiro de 2022, o Brasil vai virar a Coreia do Norte, vai das 5 da tarde até as 9 da noite, não vai ter luz, comprem vela. Então, o Brasil pode basicamente aumentar a pressão das tubulações que eles têm durante a noite, e durante o dia, quando o custo da energia está muito alto, ele não consome energia e vai baixando a pressão dessa malha de distribuição de gás natural. Então é como se fosse um compressed energy storage, mas é com gás natural. É um sistema que você pode usar para armazenar energia durante a noite, para durante o dia, basicamente comprimindo gás natural. Quando acabar, talvez, a indústria de petróleo, se não tiver uma indústria de hidrogênio, né, para utilizar essa infraestrutura,
essa infraestrutura nos Estados Unidos, no Brasil, que era utilizada para transportar gás natural, pode ser utilizada para armazenar energia com compressed air energy storage, né? Em vez de você encher esses tubulações de gás natural, você enche tubulação de ar e armazena energia com compressed energy storage com um sistema eficiente, que uma infraestrutura que já existe e tudo mais. Pode ser que a gente ache uma solução de armazenamento muito barata que não faz sentido nem operar um sistema desse, e eficiência baixa, né? Então, é só uma sugestão aqui de uma possibilidade que existe de usar a infraestrutura já existente para armazenar energia com compressed air energy storage. Eu publiquei um artigo há uns 3-4 meses atrás, o artigo se chama Buoyancy Energy Storage. A proposta é armazenar energia com compressed air energy storage ou compressed hydrogen, comprimindo o ar ou hidrogênio, mudando a profundidade de um recipiente cheio de ar ou hidrogênio, né? Nesse caso, quando o recipiente está aqui em cima, você está com o sistema exaurido, você está com o sistema sem energia, descarregado, né? Quando você puxa ele para baixo, você precisa de uma energia grande, porque isso aqui ele boia, né? Essa recipiente com ar ou hidrogênio. O hidrogênio é mais leve do que a água, ele boia. Então você precisa de muita energia para puxar isso aqui para baixo e depois você tem que subir. Quando você puxa, o que acontece? A pressão aumenta e aí o que acontece? Você comprime o ar ou o hidrogênio que você usar aqui nesse sistema, e aí quando você sobe, você decomprime. Só que como esse sistema ele tem um design de puxar esse recipiente com uma velocidade muito pequena, 1 metro cúbico por segundo, é igual aquele sistema do isothermal compression. Como a compressão acontece com uma velocidade muito pequena, por que tem que ser pequena? Porque também você tem o atrito, né? Se você puxar muito forte, a água ela vai causar uma turbulência muito grande, você vai desperdiçar muita energia no seu sistema, porque por causa da água, né? Quando você tem uma lancha, você acelera, você ganha velocidade. Na hora que você para de acelerar, você freia em literalmente 30 segundos. Você para a tua lancha por causa do atrito enorme que a água causa na lancha. Então a velocidade de você descer e subir tem que ser bem baixa, e 1 metro cúbico por segundo você minimiza essas perdas com atrito da água. Você tem uma eficiência muito grande de compressão devido à velocidade pequena com que esse gás se comprime. Então a eficiência desse sistema, eu botei no artigo que era entre 85% e 90%, né? Mas eu não fiz nenhum estudo muito detalhado termodinâmico, o artigo foi publicado e tudo mais, e acreditaram em mim. Para você segurar essa boia, você precisa de uma âncora muito grande, e esse tipo de âncora que é o Helix, né, que eu propus aqui, que você consegue com uma quantidade de material pequena conseguir segurar uma boia bem leve, né, uma quantidade enorme de peso que você precisa segurar. O sistema é feito de um motor gerador, né? Você gera energia, um motor gerador que gera energia quando a boia sobe, e você armazena energia quando ela desce. Essa tecnologia tem que ser a mesma tecnologia daquele flywheels da última aula, onde você tem o campo magnético, você não tem o disco, o eixo que roda, ele não é diretamente em contato com o gerador. Mas isso não por causa da eficiência, é porque a essas profundidades, 6.000 metros de profundidade, o eixo, você precisa de um espaço para o eixo rodar. Qualquer espaço mínimo nessas profundidades, a água vai entrar no gerador e vai destruir, você não vai ter como gerar eletricidade com o gerador debaixo da água.
Por isso que o gerador está num compartimento extremamente isolado, né? Completamente selado, talvez com uma pressão, a pressão do ar eu não sei, pode ser alta, pode ser baixa, não interessa, só tem que ser completamente isolado. Você vai ter que ter a conexão elétrica, né, para você gerar ou armazenar energia, mas a conexão entre o eixo de metal que vai transportar essa energia mecânica do gerador para o cabo, ela tem que ser magnética, senão entra água no sistema. Você tem que armazenar muito cabo também, porque a coisa mais importante nesse sistema e mais cara nesse sistema são os cabos, né? Você vai ter vários pulleys, né, para diminuir a força também. Um sistema um pouco complexo. E aí tem duas formas de armazenar, que é parecido com aquele balão lá do Canadá. O que acontece? Se você faz um balão muito grande, a diferença de pressão aqui, por exemplo, no nível mínimo, a diferença de pressão é pequena, mas quanto maior essa diferença, essa altura do seu balão, maior vai ser a diferença de pressão entre o exterior e o interior do balão, que vai chegar a um ponto que esse balão vai explodir. Cada 10 metros, né, de diferença de altura, você tem uma diferença de pressão entre o topo do balão e o fundo o topo do balão de dentro para fora de 1 bar. Esses balões normalmente não aguentam nem 0,2 bar, né, dependendo do balão. Então você só conseguiria fazer um balão com uma altitude mais ou menos de 2, 3 metros, senão estoura, não aguenta a pressão. Não interessa se a pressão no balão, não interessa se a pressão lá fora está 600 bar, 500 bar, 300 bar. A diferença é que é 301 bar, 601 bar, 602 bar. Então a profundidade não importa. O que importa é a diferença de pressão dentro e fora que faz estourar. Então, como isso aqui é complicado fazer um balão que consiga segurar essa pressão, eu propus fazer com tubos. E aí esses tubos ficam na horizontal. Essa é a visão vertical, essa é a visão horizontal, né? E aí o que acontece é que você vai ter que fazer seccionar esse tubo para essa pressão não acumular. Ou seja, você vai ter basicamente seções pequenas, onde essa pressão não aumenta muito, porque esse tubo é um tubo de PVC. Ele não aguenta mais 2 bar de pressão de diferença. Você só vai ter no máximo 1 bar, que cada seção dessa tem 10 metros. 10 metros é quase o tamanho de um prédio, né? Isso aqui é enorme, isso aqui é como se fosse o Empire State lá, enorme. Essa proposta aí de tubos de 10 metros, né? Como se fosse um pump storage de 1 km. Você pega essa tubulação, corta em pedaços de 100 metros, né? Você tem 100 metros aqui, seria 1 km. 1 km de tubo. Aqui, no caso, você teria 10 km de tubo. PVC. Bota lá, debaixo do oceano e puxa lá para baixo. Isso daqui, esse sistema daqui, ele consegue armazenar debaixo da água quase, alguns casos aqui, armazena 8 gigawatt-hora. 8 gigawatt-hora é equivalente a uma usina uma usina reversível diária, com ciclo diário. Ou seja, é uma quantidade enorme. Você consegue gerar 1 giga durante 8 horas. Então, é porque a diferença de altura é muito grande, né? Você consegue armazenar uma quantidade enorme de energia. Você tem dois gases que você pode usar, ou o ar ou o hidrogênio. O hidrogênio é muito melhor. Por quê? Porque a densidade do hidrogênio ele não varia tanto. A densidade do hidrogênio ela já é muito baixa, porque o hidrogênio é extremamente leve e quando você comprime ele não muda tanto comparado com a densidade da água, né? Então o sistema está sempre com uma densidade muito pequena e está sempre querendo flutuar muito. O problema do ar, tá bom, quando o ar chega a 10 mil metros de profundidade, a densidade do ar chega a quase 700
kg por metro cúbico, que é quase a densidade da água. Nessa profundidade, a densidade da água também não muda, a densidade da água é a mesma. É mesmo que é 1.000 quilogramas e talvez uns 300 gramas, né, por causa da salinidade da água. Então o ar realmente não é muito bom, porque quanto mais a profundidade que você chega, menor a diferença, né, de densidade, menos energia que se armazena. Então o hidrogênio é melhor. A diferença de densidade aqui, ó, com hidrogênio, a diferença de densidade entre a água e o hidrogênio, ela mantém muito parecida, né? O ar, ela diminui muito. Outra coisa interessante é a diferença de altitude que você vai operar o sistema. Se o seu sistema varia, por exemplo, da superfície, você não vai conseguir baixar mais. Se você baixa da superfície até 100 metros, você vai sobrar um pouquinho de ar muito comprimido, né? Porque o volume do ar comprimido ele vai baixando também. Então o ideal é começar mais ou menos de uma profundidade já muito alta, vamos dizer 2.000 metros de profundidade, e baixar para 600, ou seja, você dobra a pressão só 3 vezes. Não, você aumenta a pressão do ar 3 vezes. Ou seja, você está com uma pressão aqui de 200 bar, de 20 bar a 2.000 metros de profundidade, não, 200 bar a 2.000 metros de profundidade para 600 bar a 6.000 metros de profundidade. Você dobra, triplica a pressão do seu ar, mas o que acontece? O volume não vai variar tanto, o volume ele vai diminuir só 3 vezes. Então o potencial que você tem de armazenamento ele mantém grande. Então eu fiz basicamente esse sistema, usando o mesmo sistema, o mesmo volume, né, que você tem de tubos. Qual é a melhor nível de operação? O melhor nível de operação é quando você sai aqui, ó, de 300 metros de profundidade e reduz até 10.000 metros de profundidade. O problema é que tem pouquíssimos lugares no mundo que chega a 10.000 metros de profundidade, né? Só nas trenches lá no Oceano Pacífico, perto lá do Japão. A média aqui do mundo, nos oceanos, é 6.000 metros de profundidade. Então o ideal é mais ou menos começar de 200 e ir até 600. E aí com aquele sistema que você tem 700 mil metros cúbicos por... Diz aqui, esse volume daqui dá mais ou menos 700 mil metros cúbicos de volume. Com esses 700 mil metros cúbicos de volume, você consegue armazenar aí 5 gigawatt-hora com o sistema baixando de 2.000 metros de profundidade a 6.000 metros de profundidade. O custo do sistema ele vai variar, claro, com a altura, vai variar também com o ar com o gás que você usa para comprimir. E se você tiver uma profundidade de 600 metros, que no caso do Brasil tem, o custo é de $100 por quilowatt-hora, que é um pouco mais barato que bateria. Ou seja, não faz sentido nenhum. Mas claro que se você desenvolver a tecnologia, botar muito dinheiro, investir, melhorar a tecnologia, papapá. Esses artigos que eu publico, eu pego os componentes do Alibaba, né? Eu pego o tubo de plástico no Alibaba. Eu pego o cabo, vejo as características do cabo, quanto que é o cabo. E, não tá tão caro assim. Claro que você fazendo um cabo que seja próprio para isso, uma tecnologia de materiais diferentes, papapá, e aí você faz uma tecnologia lá nova, você consegue baixar o custo. Essa tecnologia tem um foco principal, esse aqui é o custo do mundo, né? Eu consigo pegar dados de batimetria, georreferenciados, a diferentes altitudes, né? Profundidade, você tem um custo diferente, então o custo aqui de armazenamento chega a $77 por quilowatt-hora, ou seja, metade do custo da bateria.
aqui nessas altíssimas profundidades, né? Com hidrogênio. O custo com o ar comprimido, né? Fica mais caro. Esse aqui é um exemplo desse sistema operando no Japão. Aqui a ideia é armazenar energia eólica offshore no Japão, em Tóquio. Eu escolhi Tóquio porque Tóquio ia até a Olimpíada de Tóquio, tem que publicar artigo, o pessoal tem que citar, o revisor tem que aceitar. Tóquio, vamos lá, botei Tóquio, funcionou, né? Publicou o trabalho pro IASA, fizeram um press release disso, fizeram um monte de entrevista comigo, papapá, fala dessa tecnologia, bababá. E essa questão de Tóquio, né? Sempre tem que pensar assim, vou falar de Tóquio. Por quê? Porque Tóquio é trend. Todo mundo estava falando de Tóquio na época que eu publiquei o artigo. E aí, basicamente, isso aqui é o armazenamento. Isso aqui, literalmente, quanto maior que está isso aqui, mais para baixo está o recipiente de armazenamento. Quando desce aqui, tá pouco armazenamento, é porque o negócio subiu. Então, é o oposto desse gráfico, né? Quando está em cima, o recipiente está lá embaixo. Quando está aqui embaixo, o recipiente está lá em cima. Você vai armazenando energia. E a ideia desse sistema é armazenar energia eólica. Por quê? Porque você tem o custo de armazenamento é baixo. Então a ideia é armazenar energia durante 4 dias, 5 dias, né? Que é mais ou menos como a geração eólica funciona. Ela tem 3, 4 dias de vento, 3, 4 dias sem vento e você armazena essa energia. Então, esse sistema daqui com a capacidade de armazenamento de 300 GWh, 300 GWh é coisa pra caramba, ou seja, cada um tem 5 GW, seria 150 daqueles, em vez de você ter 150 turbinas eólicas, você teria 150 daquelas coisas subindo e descendo para armazenar energia eólica. E para geração eólica você teria 10 GB. 10 GB. Cada turbina eólica offshore hoje em dia tem 15, vamos dizer 20 megawatts. Você precisaria de 1000 turbinas eólicas. E esses 150 sistemas conseguiria armazenar basicamente quase toda a energia gerada com esses 10 GB de geração offshore. Alguns momentos você tem onde o sistema está completamente descarregado e você não consegue usar a energia para manter a demanda, e tem momentos onde ele está completamente carregado e ele não consegue armazenar mais. Só que se você for ver, ele consegue de certa forma prestar um serviço de armazenamento muito bom para a energia eólica offshore devido à sua capacidade de armazenamento. Então essa tecnologia é boa para, por exemplo, ilhas, né? Lá no Havaí, lá na Polinésia Francesa, tudo mais, onde você tem uma distância muito próxima, né? Da costa para o fundo do mar, onde você não tem, por exemplo, montanha para fazer pump storage e tudo mais, você bota um sistema desse. Áreas costeiras, por exemplo, no Brasil, o fundo do mar está mais ou menos 40 km da costa, lá no Nordeste, né? Ilha. Você pode fazer armazenamento de energia eólica. Você pode fazer geração eólica flutuante, né, que já está sendo desenvolvida. Você pode comprimir o hidrogênio, que eu vou mostrar nos próximos slides. E você pode armazenar energia para Deep Sea Mining, né, que é a mineração do fundo do mar, que já está começando agora. Você pode complementar essa operação com o transporte de minério lá para cima, né, porque você tem que transportar um monte de minério que você tira lá de baixo. Normalmente é melhor fazer com bombeamento, né? Só que se você não tiver a possibilidade, tiver um pedaço de pedra muito grande, talvez você pode usar esse sistema em combinação com a mineração do fundo do mar. Agora, outra possibilidade interessante é você transportar gás natural, o hidrogênio. Por quê? Porque
Para você comprimir hidrogênio a 800 bar, normalmente você tem uma eficiência de 30% a 40%. Você gasta uma energia enorme para comprimir hidrogênio para você poder transportar. Então, você usando esse sistema, você consegue aumentar a eficiência da compressão. Claro que você vai ter que fazer em vários estágios, né? Porque o volume, se você tentar trazer um volume enorme aqui para baixo, você vai ficar com um pouquinho de volume enorme com uma pressão, um pouquinho de volume pequenininho com uma pressão enorme. Então você pode quebrar esse sistema em vários, né? Para você conseguir otimizar o sistema para comprimir o hidrogênio. E aí, para você transportar o hidrogênio comprimido, há propostas aqui, eu não escrevi ainda esse artigo não. E se você quiser patentear, escrever artigo e tudo mais, pode, sinta-se à vontade. A ideia é minha, nunca ninguém pensou, nem falou nisso. Talvez, mas não fala, né? Segredo. A ideia é fazer um submarino onde você tem esses recipientes com hidrogênio comprimido. Claro que você vai ter que colocar areia, né? Tubos de areia para aumentar o peso para o hidrogênio não subir. E você vai transportar isso no fundo do mar. Por quê? Porque como o hidrogênio está a 400 bar, você precisaria de um tanque, como eu já falei para vocês nessa aula do hidrogênio. O problema do carro de hidrogênio é mais pesado do que uma bateria, porque o tanque para carregar o hidrogênio comprimido ele é 80 vezes mais pesado do que o próprio hidrogênio. E aí o que acontece é que não dá para transportar hidrogênio comprimido. Não dá para transportar hidrogênio líquido porque você gasta 40% da energia no próprio hidrogênio para ele fazer ele. Ou seja, hidrogênio é um pesadelo, né? Mas se você quiser fazer um sistema desse, o que acontece? Como a pressão no fundo do mar já está 400 bar, você tendo um container cheio de hidrogênio a 400 bar, você não precisa ter um tanque pesado. O tanque vai ser muito leve. Você, por exemplo, você pode fazer com PVC, tubos de PVC, igual a esse esquema daqui que eu propus. E aí você transporta, isso daqui vai ser leve, não vai ser muito pesado. E a outra vantagem é que o material que você vai precisar vai ser barato. Por quê? Porque você está usando tubo de PVC, porque não precisa aguentar uma pressão muito grande. E aí fica muito barato esses submarinos. O problema de fazer um submarino é que você precisa de propulsão. Para você ter propulsão, você precisa ou de oxigênio, para você ter combustão, ou você usar o próprio hidrogênio, né, para propulsão. Você precisa também de oxigênio, né? E o problema é que se você usar oxigênio, você vai consumir o oxigênio, o peso você precisa carregar o oxigênio. Você não tem oxigênio no fundo do mar. O que você pode fazer é fazer uma propulsão nuclear, que realmente você não precisa de oxigênio. Você vai ter um submarino de hidrogênio nuclear lá no fundo do mar. Aí realmente talvez faça sentido. Mas a outra proposta minha, que acho que faz mais sentido, é ter uma embarcação aqui em cima puxando esse submarino no fundo do mar. Porque realmente a opção nuclear existe, mas ninguém vai querer um submarino nuclear transportando hidrogênio para um lado para o outro. Então, existem essas duas possibilidades. Alguma pergunta sobre hidrogênio? Submarino de hidrogênio? Pessoal, eu sou pós-doutorando, trabalho no Instituto de Pesquisa, né? Publico artigo, eu submeti o artigo para Nature Energy, aquele de geração hidrelétrica com caminhão elétrico. A gente está desenvolvendo ciência aqui. Isso aqui ninguém fala, daqui a pouco vocês estão vendo submarino aí, você fala, foram as primeiras pessoas que assistiram a aula. De transporte de hidrogênio. Então isso aqui é armazenamento de energia com ar líquido. Liquid Air Energy Storage. HiView's liquid air energy storage system consists of 3 main components.
Então essa High View é interessante porque é scalable, né? Você pode implementar em qualquer lugar. A ideia é basicamente pegar o ar da atmosfera, o oxigênio, o nitrogênio e liquefazer, né? Então você vai ter que botar nesse Claude Cycle, que basicamente consiste em você aumenta a pressão, joga fora calor. Nesse caso, quando você joga fora nesses estágios, né? Diferentes estágios de compressão e expansão. No que você comprime, você armazena o calor. Você comprime, você aumenta a temperatura. Quando você vai descomprimir, você gera frio, né? E quando chega um ponto que você gera tanto frio, né? Quando você chega a uma pressão muito alta a uma temperatura baixa, você vai decomprimir, você vai esfriar muito o ar, e aí o ar já está frio a uma temperatura muito grande, e esse próprio ar frio vai congelar o ar que já está comprimido. Então é um sistema de compressão, descompressão, troca de calor, que você consegue liquefazer o ar. E aí, liquefazendo o ar, você armazena o calor que você produziu no sistema e armazena o frio que você produziu no sistema. Esse frio vai ajudar aqui o sistema do Claude Cycle para aumentar a eficiência de liquefação do ar. Interessante que basicamente esse ar líquido é como se você tivesse esse volume daqui vezes mais ou menos 500 ou 600 metros cúbicos, que é o equivalente ao volume de ar que você tem, né? Então, quando você liquefaz, você diminui muito o volume. É basicamente como se fosse compressed energy storage, que você pega o ar, muito ar, e você comprime, chega até ao estado líquido, né? A temperatura do ar para liquefazer é menos 193, menos 196 graus Celsius. Varia porque você tem dois componentes, né? Tem o nitrogênio e o oxigênio. O nitrogênio é um pouco menor, então ele precisa de uma temperatura maior para liquefazer. O oxigênio é um pouco maior. Acho que o oxigênio liquefaz mais ou menos menos 192 graus e o nitrogênio menos 196, menos 198. Então a temperatura de liquefação do ar ela varia de acordo com a composição do ar que vai liquefazendo. A teoria dessa tecnologia, você tem a vantagem, né, do ciclo Carnot aqui de eficiência termodinâmica, é menos a temperatura da sua fonte quente, que é o ar atmosférico, que está 60 graus, e a temperatura do seu ar frio, que é menos 96 graus. Como a temperatura do seu ar frio é muito pequena, esse valor daqui fica pequeno. E aí o que acontece? A tendência é que a eficiência seja o maior possível. Então, como você faz esse ciclo de Carnot, aqui, essa eficiência termodinâmica, chega a uma eficiência teórica, né, de 94,2%, que é muito maior do que a eficiência de compressed air energy storage, né, de outras. É porque essa termodinâmica é a diferença de temperatura, né? Compressed air tem temperatura e também tem um pouco de, basicamente, física, né, de pressão, armazenar a pressão do ar, é um pouco mais complicado. Então, essa aqui, só usando a temperatura para gerar energia, você tem a eficiência de 94,2%, que é alta, né, para esse tipo de armazenamento. Só que existe um projeto desse, existe uma planta dessa, só que a eficiência dessa planta está mais ou menos entre 20% e 30%. Você tem muita perda de calor, que esquenta, você vai esquentar uma coisa para depois esfriar, né? Você usa os mesmos equipamentos para comprimir, para compressar, comprimir e coisa. E aí o que acontece é que você vai perdendo muita eficiência no sistema, né? Eles dizem aqui que a eficiência pode chegar a 60%, 70%, mas no momento a eficiência está muito baixa.
Tem ganhos de escala, tem, né, desenvolvimento tecnológico, tudo mais, aprimoramento do sistema. Pode ser que chegue a 60%, 70%. Outra coisa interessante é que você pode usar o frio de alguns processos e usar o calor de outros processos para aumentar a eficiência do sistema. Tem também o benefício do... Como esse sistema de liquefação, ele é um pouco caro, mas o sistema de geração, como por exemplo uma turbina, é barato. Ou seja, o custo da potência de geração, ele é um pouco relativamente barato, né? O problema é o custo da potência de armazenamento. Esses sistemas daqui não são corriqueiros, né? Não é um sistema muito barato, né? Você teria que produzir em massa para você conseguir armazenar. Desculpa, minha esposa. Oi, meu amor, tudo bem? Oi, ligou? Não liguei não. Beijo. Sim. A minha esposa está grávida, eu vou ter um filho daqui uma semana, ou 2. Aí eu tenho que... Ela me ligou, vai que ela tá tendo filho agora. Tem que ficar ligado. Desculpa, eu normalmente não atendo não, mas ela tá grávida. Pode ser que eu nem tenha aula semana que vem se nascer na segunda-feira, hein, pessoal? Vou ter que cancelar a aula. Eu vou ter segunda-feira. Semana que vem. Então, tem essas questões que tem que estudar bem. A potência é barata, a potência de geração, mas a potência de armazenamento é mais cara. Porque é um sistema, não é um sistema tão simples que você tem uma turbina que gera e armazena. E é caro pra caramba, né? Então é uma tecnologia nova e eu achei interessante, né? Vai ter um grupo que vai fazer um estudo sobre isso. Pode mostrar o sistema, algumas partes, componentes, né? Ou ver quanto de ar líquido você precisa para armazenar, qual seria o tanque, qual seria o volume, com uma eficiência de tal, quanto é que você conseguiria armazenar, se faz sentido armazenar energia eólica, se faz sentido armazenar energia solar, se dá para armazenar energia por um longo prazo, sazonal, por exemplo, claro que você vai ter a perda de calor, né? O frio, você não consegue fazer um isolamento perfeito, você vai perdendo o calor, você vai perdendo a energia se você não usa, né? O seu sistema se armazena, mas aí o líquido vai evaporando, né? O ar líquido vai evaporando, você vai perdendo. Talvez faça um estudo sobre quantas horas você consegue armazenar o ar líquido depois de liquefazer. Ou seja, mesma coisa daquele spin wheel, daquele flywheel, né? Você carrega ele, depois de um dia, se você não usar, ele vai parar. Pode fazer um estudo de quanto tempo que o ar líquido vai continuar existindo se você não usar, por exemplo. Tem várias coisas que você pode fazer, né, que não fizeram ainda. Você vai publicar isso aí, artigo científico, vai ter um monte de citação, né? É isso aí. Mas, óbvio que o objetivo aqui não é publicar um artigo científico, vocês estão na graduação. Mas fazer um estudo, faz alguma coisa, né? Coisa interessante. Todo mundo vai tirar nota alta, mas tira uma nota alta com estrelinha, né? Uma coisa maravilhosa. Isso aí. Então a aula de hoje a gente falou de processos diabáticos, adiabáticos, de armazenamento com ar comprimido, armazenamento debaixo da água, a integração do Compressed Air Energy Storage e o Pump Storage, que é bem interessante. Aquele artigo que eu publiquei sobre Buoyancy Energy Storage e Liquid Air Energy Storage, que é armazenamento de energia liquefazendo o ar. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Se vocês estão ainda aí. Alguma pergunta?